Então seja bem-vindo ao nosso módulo 5. Vamos falar nesta aula sobre variáveis e tipos de dados. A gente falou no módulo 1 sobre a estrutura de um código, né? Estrutura de uma estratégia e tivemos que passar ali sobre variáveis, mas a gente não foi muito a fundo, né? Então aqui nós vamos um pouco mais a fundo sobre como declarar as variáveis, os seus tipos, e nós vamos ver aqui alguns exemplos para a gente poder aprofundar nesse conhecimento que é de extrema importância, tá? Então, vamos começar aqui sendo fiel ao manual, ao que ele nos traz, né? Deixa eu só aqui, beleza? Então, variáveis e tipos de dados, né? As variáveis são utilizadas para armazenar dados conforme o seu tipo específico. Quais são os tipos de dados que nós temos? Tá? Nós temos aqui real, float ou real, tá? Que representa um número de ponto flutuante, integer ou inteiro, que representa números inteiros, booleano ou booleano, representa uma lógica true ou verdadeiro e false ou falso, e a série de dados que representa uma série de dados, né? E aí aqui ele dá um texto pra gente, certo? Que diz que a NTSL suporta a conversão implícita de valores floats a inteiros, né? Isto é, atribuir um valor float diretamente a um valor integer. O valor inteiro será o valor do ponto flutuante, descartando-os as casas decimais. Então, quando a gente atribui aqui um valor float numa variável inteiro, ele descarta as casas decimais. Por exemplo, se eu atribuir 2.99 ou 2.35 ao inteiro, o valor do inteiro será 2. Então ele descarta aqui a parte das casas decimais, como ele diz aqui, tá? Para outros comportamentos de arredondamento, a linguagem disponibiliza as funções ceiling, né, for ou round. Né? Para mais detalhes sobre essas funções, consulte o manual nas seções de funções. As variáveis na linguagem oferecem uma flexibilidade muito maior do que na maioria dos sistemas de programação conhecidos. Todas as variáveis são globais, isso é importante dizer, e devem ser dada uma atenção especial quando utilizadas. Ao programador, usando variáveis globais, deve ser levado em consideração o comportamento do processamento do fluxo de execução. Então, nós já aprendemos isso no módulo anterior, como funciona o fluxo de execução, o motor da NTSL, né? A cada vez que o fluxo de execução é realizado, as variáveis podem ter os seus valores alterados, com base no último valor que tinham. Né? Então, quando uma variável for acessada utilizando conchetes, exemplo, conchetes x, ela será considerada uma série de dados. Pelo compilador, seu comportamento é diferente. Séries iniciam cada candle com seu valor zerado. Também é possível navegar entre valores atuais e passados mediante indexação, tá? Então nós temos que indexar aqui para a gente poder voltar. Então vamos aqui analisar os tipos, né, de dados. Então vamos começar aqui declarando a palavra var, né, que é a palavra reservada para a gente iniciar e dizer ao compilador, né, que nós estamos iniciando aqui uma estrutura var. Né? Lembrando que o compilador ele percorre todo o gutter, né? Lateral, linha a linha, para entender e fazer a compilação do código, né? Então ele faz a leitura para executar depois, tá bom? Normalmente funciona assim o Lexer, né? Ótimo. Então nós temos aqui as var. Nós podemos colocar aqui variáveis float, real, integer inteiro, boolean e série, né? E esqueceu aqui sobre a string, mas aí eu vou colocar aqui, tá? Então vamos iniciar aqui com, podemos colocar aqui como preço atual, tá? Então 2 pontos, a gente dá o valor dela, que seria real, né? Como estamos aqui no Brasil, vou escrever tudo em português, tá bom? Mas basicamente poderia ser real ou float, né? Como ele diz aqui, certo? Ó, ele dá até aqui o tipo pra gente, tá vendo? Muito interessante isso. Vamos colocar aqui em letra maiúscula, tá? Ótimo. Então, primeira variável já declaramos. Aí nós conseguimos colocar aqui
já dentro do bloco, já dá esse valor para ela. Vamos aqui no caso, nós dentro desse bloco, né, de código, a gente atribui o valor dessa variável para ele guardar para a gente. Então, nós vamos atribuir aqui, podemos atribuir um valor aqui, vamos colocar aqui atribuição de valores, de variáveis, né? Então, o que que é o preço atual? Então, eu venho aqui e escrevo, né? Se eu vim aqui, ó, olha lá, ele já me dá aqui, ó, var preço atual, né? Então, dois ponto igual, é assim que eu vou atribuir o valor de uma variável, né? Então, eu tô dando aqui, ó, preço atual, dois ponto, ela é uma variável real, tá? Tô dando já esse valor para ela, né? Isso pode até confundir um pouco você, porque me confundia no início, lá quando eu comecei a programar em 2018, 19. Preço atual, dois pontos igual ao real. Puxa, como que eu sei já que o preço atual? Porque eu já sei que basicamente eu vou dar essa variável aqui, eu vou dar um valor para ela aqui embaixo. E eu já tenho em mente qual é o valor que eu vou dar para ela, né? Então eu já sei basicamente o que que eu vou fazer. Então, por isso que eu já sei que essa aqui é uma variável, vai ser, né? Ela não é ainda, ela vai ser quando eu atribuir, certo? Eu ainda não atribuí, porque eu não coloquei nada aqui depois dos dois pontos igual. Porém, na minha cabeça, eu escrevo a variável, né? Já sabendo o que que eu vou atribuir a ela, né? Com esse atribuidor, que é dois pontos igual, né? Nós chamamos isso aqui na programação de atribuição. Então, eu estou atribuindo, né, a variável preço atual, né, que é uma variável que eu determinei como real, né, que no caso seria representada por números inteiros de ponto flutuante, né? Então, aqui eu posso, por exemplo, colocar assim aqui 125,75, ponto e vírgula, certo? Vamos verificar aqui. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos plot, né? Aqui para gente o preço atual. Então plota para gente aqui o preço atual, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou declarando a variável, né? Como real. Ela compilou. Por quê? Porque a variável preço atual, ela de fato é um real, né? E aí eu peço para ele plotar aqui esse valor. Então, é uma casa de continuação de indexação, quer ver, ó? Então eu venho para cá, né? Isso aqui já entende que isso aqui é real. E aí eu venho aqui para o plot e falo, ó, plota para mim o preço atual. O que que é o preço atual? O preço atual é a indexação da variável preço atual, que é o 125,75. E aí nós podemos usar aqui o depurador para a gente poder ver isso no console, né? Então, ó, preço atual, ele vai ser 125,75, tá vendo? E isso é muito importante. Por quê? Veja bem que eu coloquei aqui, ó, 125,75, mas ele me deu aqui 125,75, né? Vamos fazer um teste aqui. Se eu declarar, por exemplo, 125,75, vamos pegar aqui e verificar a síntese. Olha lá, o compilador depois de um string deve vir ponto e vírgula. Mas na verdade, isso aqui está compilando, deu um erro de síntese, né? Mas esse aqui, ele está me dizendo que deve vir um ponto e vírgula. Olha lá, depois de um statement deve vir ponto e vírgula. Está vindo ponto e vírgula, mas o erro está aqui, tá vendo? Porque, ó, ele não está dizendo aqui, ó. Aqui deveria dizer pra gente, né, para ser mais claro, né? Poxa, você declarou aqui como vírgula, mas deve ser um ponto, né? Porém, ele faz o quê? Ele transforma isso numa vírgula, né? O compilador lê e transforma isso numa vírgula, certo? Então, beleza. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou aplicar a questão da conversão implícita, né? Aqui, ó, a conversão implícita de valores inteiros, certo? Isso é atribuir um valor float diretamente a um valor de número inteiro. Então, 2.9 ou 2.35, o que que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que ao inteiro, o valor do inteiro será 2. Então, se a gente declara isso aqui, né? O que que ele vai fazer? Ele vai tirar
né, as casas decimais. É o que ele disse aqui para nós anteriormente. Vamos ver ele fazendo isso? Então nós vamos fazer isso, só que nós vamos colocar aqui inteiro agora, né? E vamos verificar a síntese, código compilado e vamos rodar aqui. Olha lá, ó. Então, de fato, ele nos deu aqui a questão que ele disse. Ele converteu e eliminou as casas decimais do ponto 75. Né? Então, isso realmente acontece na NTSL. Isso é muito bom porque nós vamos aprendendo na prática e testando de fato a NTSL se ela condiz com aquilo que ela foi preparada para ser feita. É claro que eu acredito que sim. Meu intuito não é desconfiar da NTSL, mas o intuito é mostrar para vocês na prática como funciona, né? Beleza? Perfeito, então. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui float, né? Preço atual float. Vamos colocar aqui quantidade de contratos. Quantidade contratos, tá bom demais. E vamos colocar aqui um inteiro, né? Que a gente já testou o, o, o inteiro, né? Só para a gente poder fazer. O que nós podemos fazer aqui também? Nós podemos fazer isso aqui, ó. Que é bem interessante, né? Como parâmetro, tá? Então nós vamos colocar aqui parâmetro dizendo que quantidade C, né? Vai ser 5, tá bom? Então, estou dizendo que isso aqui vai ser um parâmetro. E aqui nós começamos a aplicar, né, a estrutura aí da NTSL. Tá? Então, aqui a quantidade, ó, olha que legal. Então, que eu vou atribuir a variável quantidade de contratos. Posso copiar aqui e colar. Dois pontos igual. Vou atribuir a quantidade C. Certo? A quantidade C. Para isso que servem os parâmetros. Eu poderia colocar aqui 5. Tá? Mas se eu quero mudar isso futuramente, eu estou atribuindo aqui o valor. Então, vamos analisar aqui agora. Olha lá, ó, quantidade de contratos, quantidade C. Né? Então, vamos avançar. Olha lá, 125, quantidade de contratos, 5. Né? Ele já está dando aqui para a gente isso aqui. Vamos plotar aqui, então. Plot 2. Quantidade de contratos, tá? Então, vamos reiniciar aqui. Beleza, então aqui, quantidade de contratos, né? Quando eu coloco um plot só, ele já praticamente já plota os outros, né? Então, é importante a gente enfatizar isso, tá? Um plot apenas já faz isso. Então, beleza. Ele entende aqui que é 5, né? Ó, o 5 tá lá em cima. Perfeito. Agora, nós vamos para o próximo tipo de dados. Então, inteiro, agora booleano, né? Então, nós temos aqui, podemos colocar assim, por exemplo, mercado aberto, né? Mercado aberto, qualquer coisa que você imaginar, tá? Então, vamos colocar aqui a palavra booleano, tá? Ponto e vírgula. Então, podemos agora, olha lá, só que ele não plota o mercado aberto, tá vendo aqui? Ótimo. Então, o que vai ser o mercado aberto? O mercado aberto vai ser 2 pontos igual ao que? Verdadeiro. Ou true, né? Verdadeiro, ok? Ou, o que eu posso fazer? Colocar aqui como parâmetros, dizendo que mercado aberto. Posso colocar assim ou não? Posso? Será que eu posso ou não? Não, por quê? Ó, variável mercado aberto redeclarada, entendeu? Então não posso colocar. Fiz isso logicamente de propósito. Então vou colocar aqui underline 01, por exemplo, para dar o valor aqui de mercado aberto. Certo? Ó, a síntese está errada, né? Por quê? Porque eu coloquei aqui errado, ó. Quantidade de contratos. Por algum motivo eu acabei copiando mercado. Vamos colocar só mercado.
Fica mais fácil. Certo? Então, inicia como false, né? Beleza. Vamos analisar então. Olha lá, ele já inicia aqui mercado como false, né? Olha lá. Mercado. Temos preço atual, quantidade de contratos, né? Então, perfeito, ó. Certo? Ótimo. Então, booleano. Mercado aberto, booleano, porque aqui tá falso. Vamos trocar isso aqui para inteiro. Vamos agora fazer o que aqui, ó? Verificar a síntese, ó. Erro de síntese, o Paiser mostra pra gente a linha 17 a 26, né? Vírgula 26 aqui, 17, indexação 26, né? Que ele conta aqui. Vamos ver o que ele está dizendo, ó. Tipo diferente do esperado. Porque, olha, eu estou atribuindo a variável mercado aberto como inteiro, né? Tô dando aqui o valor como inteiro e tô atribuindo, né, um tipo errado, né? Então ele, ó, o tipo é diferente do esperado. Tá correto, porque o tipo aqui esperado, né, da atribuição o valor do mercado em parâmetros está como false. O ideal que seria como se eu colocasse 2, ó, você vê que some aqui o erro, né? Ó, você vê que ele some. Então ele espera algo diferente. Então aqui ele sempre vai mostrar para a gente o qual é o correto, certo? Perfeito. Então atribuímos aqui booleano e agora nós vamos atribuir aqui a série de dados, né? Então nós podemos colocar aqui, por exemplo, fechamento, fechamento ontem, podemos colocar aqui e dar um valor de série para ele, né? Então vamos ver aqui o que ele faz, ó lá. Ó, vamos pedir para ele plotar aqui, então agora precisamos logicamente atribuir o valor ao fechamento de ontem, que vai ser o quê? O que nós podemos colocar aqui como fechamento de ontem? O que nós já aprendemos? Então, fechamento, ok? 1, ponto e vírgula. Vamos ver se ele já provavelmente já vai plotar para a gente aqui, né? Olha lá. Fechamento aqui, certo? O fechamento de ontem. Vamos deixar esses dois visíveis aqui para a gente poder analisar. Então, vamos avançar lá. Fechamento de ontem. Então, fechamento aqui, abertura, máxima, fechamento 25.050, né? Logicamente, o fechamento atual é esse, porém o fechamento de ontem é 24.670. Então, fechamento de ontem, 24.670. Perfeito? Ótimo. Agora vem uma questão aqui que é o que ele não colocou no manual. E aí, se a Nelogica estiver vendo esse conteúdo aqui, é importante ela colocar que seria as strings, né? Ah, é um tipo de dado? Não, mas é um tipo de variável, né? Então, nós estamos falando aqui variáveis, tipos de dados e constantes. O ideal seria que a gente colocasse aqui. Então, o que seria uma string, né? Nós podemos colocar aqui, por exemplo, nome do ativo, certo? Como string, ok? E eu quero também escrever uma mensagem com isso. Então, vou colocar aqui que a mensagem também é uma string, tá? Perfeito, porque nós vamos utilizar alguns valores aqui. Então, vou tirar esse plot aqui. E agora, nós vamos escrever assim, ó, aqui o nome do ativo. Vamos atribuir o valor, né, para ele. Nome ativo. 2 ponto igual. Então, nós podemos chamar aqui como... vamos pôr aqui ó, o input. Aí, ó, beleza. Eu quero mostrar exatamente isso para vocês, ó. Uma string é necessário ser delimitada por 2 aspas. Então, como que se declara uma string? Dessa forma aqui, tá bom? Olha lá. Então, compilou certinho. Temos esse valor aqui de um input para ela. Podemos colocar aqui como parâmetros? Podemos, né? Podemos colocar tipo assim, ativo. Aqui, ativo, né? Ativo não, porque já é uma palavra reservada. Podemos colocar nome, ok? E declarar aqui como o que? O input. Da mesma forma,
Aí o que ele vai fazer? Ele está dizendo que mesma coisa, ó. Aqui vai ser o mesmo problema, certo? Dois pontos igual. E aí aqui vem o nome. Aí aqui não precisa mais isso. Por quê? Porque já está lá em cima, tá? Vamos colocar aqui em maiúsculo. Beleza? Então eu vou fazendo essas coisinhas, você vai entendendo como que vai declarando, né? Fazendo as coisas. Vou mostrando o que pode, o que não pode, porque você vai aprender mais com o que não pode, muitas vezes do que o que pode, porque aí, por exemplo, às vezes você não está entendendo o que está acontecendo, que não está compilando. Às vezes é a forma que você declarou aquilo, a forma que você escreveu, né? E o Paiser, né? Ele vai percorrer e às vezes ele não vai conseguir compilar, né? Então é importante que você entenda também como não fazer, né? Porque aí você já evita muitos erros, tá? Evita muitos erros assim. Perfeito. Então, nós temos aqui já o nome do ativo. Vamos agora dar o valor da mensagem. O que vai ser a mensagem aqui? Tá? Dois pontos igual. Então, nós podemos colocar aqui a mensagem, por exemplo, vai ser o ativo, né? Aí nós colocamos dois pontos, colocamos aspas, mais. Aí eu quero dar o valor de nome do ativo. Então, ele vai puxar isso aqui. Nome do ativo, tá? Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos aí a mensagem. Então, vou fazer aqui uma verificação aqui e vamos ver aqui a mensagem. Será que ele vai ver a mensagem? Alguma coisa vai acontecer? Não. Por quê? Porque a gente não tem nenhum plot. Aí, nós podemos usar alguns tipos de plot aqui. Nós temos o plot texto, né? Nós temos console.log, né? Então, temos várias formas de fazer isso. Ou temos também apenas o plot, né? Então, podemos plotar aqui a mensagem, vamos ver? Olha lá, não vai deixar. Por quê? Porque é um tipo diferente do esperado. O plot não aceita. Será que ele aceitaria plot texto? Plot test. Então, a string, vírgula, vamos pegar aqui, ó, colocar assim, ó, plot texto, dois pontos. Aí ele aparece, ó, a string, qual é a string que eu quero plotar? Eu quero plotar a mensagem, né? E aí eu ponho a vírgula, agora ele já muda para cor aqui, ó. Então vou pôr aqui CL branco mesmo, né? Vírgula, posição, a posição 0 e o tamanho da fonte, 8, certo? Beleza, vamos ver agora se ele aceita. Aceitou, por quê? Porque eu consigo plotar uma string, que isso aqui é uma string, ó. Eu atribuí aqui, ó. Isso é importante vocês entenderem, tá? Se tiver rápido, separa e tenta dar uma lida no manual para poder entender melhor. Mas isso aqui está mais claro e profundo do que isso, não tem como, tá? Eu tentei colocar um plot, ele não deixa eu plotar uma string, né? Então, para mim plotar uma string, eu tenho que usar o plot texto, certo? E aí eu ploto a string, né? Que ele falou. Qual que é a string? A string está aqui, ó, mensagem, dois pontos igual, nome do ativo. Então, declarei a variável e atribuí a ela aqui um valor, né, um tipo de dado. Qual que é o dado? Uma string. O que o Profit não nos dá aqui, né? Deveria vir aqui, mesmo que é um tipo de dado, não é? Não importa, mas é uma variável que a gente pode usar e nós precisamos usar, tá? Caso você queira criar algum indicador, algo do tipo, é de extrema importância isso. E aí eu pedi para ele, então, plot texto, plota para mim a string que eu quero, e nós vemos o valor aqui ativo, né, mais o nome do ativo, então eu estou atribuindo isso ao valor ativo, né, da cor CL branca, na posição 0 com a fonte 8. Então, vamos rodar aqui e ver o que vai acontecer. Cadê aqui, então, a mensagem? A mensagem está aqui. Então, vamos rodar a tela. Olha lá. Então, o que ele faz além de plotar? Ele plotou aqui pra gente, ó, tá vendo? Ó, nome do ativo. Ó. Ativo. Qual que é o nome do ativo? Que a gente viu aqui. Ó, ativo é o que? Nome do ativo. String. Qual que é o nome do ativo? Nome.
o input. Então, tá aqui, ó, ativo o input. E aí eu posso percorrer aqui toda a série de dados, ó lá, ativo o input, certo? Ativo o input. Aí vamos supor que eu quero acrescentar aqui na mensagem mais alguma coisa, né? Então eu vou tirar aqui o ponto e vírgula, certo? Tirei o ponto e vírgula, coloquei o nome do ativo, eu quero acrescentar mais uma mensagem. Então mais 2 aspas. Coloco aqui qualquer coisa, pode ser uma barra ou algo do tipo. Eu vou colocar aqui uma barra assim, tá? E vou dar mais agora vamos colocar o que aqui? Vamos colocar o preço preço atual, certo? Não, vamos dar um nome aqui então. Então preço vai ser igual ao preço atual. Então, mais preço atual, certo? Preço atual. Vamos ver agora a mensagem que ele vai nos trazer. Vou entrar aqui. Cadê a mensagem? E vamos entrar para dentro dele. Olha que interessante. Então, o ativo, certo? O input e o preço que nós determinamos aqui, que é a variável preço atual, certo? E aí ele plota aqui. Poxa, Vitor, eu não quero que plota aqui, eu quero só analisar. Então nós podemos usar aqui o console.log. Aqui, ó. Console.log. Só que o console.log, ó, ele não tem aquelas outras características, ó. Ele só tem string, que é a mensagem, e opcional a cor. Então posso escolher opcional? Não quero. Já que eu posso escolher, eu não quero. Então vamos voltar. Qual é a mensagem da vez agora? Aonde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer aqui no console pra gente, ó. Ó lá, tá vendo? Mensagem, tá vendo? Ó lá, console, mensagem de novo. Então toda vez ele vai repetindo a mensagem, tá vendo? Certo? Olha lá, preço 125. Então isso é muito importante para a gente criar indicadores. Lógico que o console.log não vai aparecer aqui pra gente. Console.log é para mostrar no console, tá? É um log de console. Caso você queira usar como indicador, eu quero usar, puxa, eu quero ver o saldo de contratos. Então, plot texto vai aparecer no Candle. Quero usar o saldo de contratos aqui embaixo, né? Usa só o plot caso não tenha uma string, né? Porque o plot não vai deixar você usar uma string, ó lá. Por quê? O que ele vai dar? Tipo diferente esperado, né? Então, nessa aula aqui de variáveis profundas, né? Digamos assim, e tipos de dados, tá? A gente viu aí todos os tipos e possíveis de dados, que são eles: float, inteiro, booleano, a série e string, tá? Que no caso do manual ele não nos traz aqui, tá? E fica aí para a Nelógica, caso ela ache necessário, adicionar aqui uma stringzinha aqui, por mais que seja um tipo de dados, que é um tipo de dado, né? É um texto, né? Na minha cabeça, ela viria aqui. E outra, se a gente pegar aqui string, né? Usar aqui string, não, string, certo? É assim que escreve? Beleza. Se a gente vir aqui em string, vamos ver se a gente acha aqui, ó, funções útil, bool to string, né? Além do acesso, variável, asset, nome do ativo, além do acesso de série de dados, pode se tornar um tico string e bolsa string, tá? Mas aqui ele não me dá, ó. Entende? Ó, parâmetros, aqui ele deu, tá vendo? Ó? Como parâmetros, ó. Certo? Mas, até então, a gente não... Olha lá, ó, síntese, função horizontal line. Ele sempre traz a string aqui pra gente. Ó, ainda mais o console.log, né? Que usa. Mas seria importante a gente ter isso
lá em cima, né? Bom, enfim. Então, esse aqui são os tipos de dados que a gente tem e como a gente pode declarar isso de forma mais robusta, de forma mais profunda, tá? Então, agora você consegue entender como declarar uma variável, né? Aqui dá o seu tipo de dado que ela usa e, após isso, atribuir o seu valor e verificar esse valor em algum momento, depurar isso usando o modo debug, usando plot, né, para os itens mais comuns, caso seja uma string, plot texto ou console.log, tá certo? Desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula.